tema da palavra é dias difíceis. Dia difíceis. Se você quiser acompanhar, segunda carta que Paulo escreve ao seu filho Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5, está escrito assim, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, está escrito assim, lembrem-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Os homens serão egoístas. Agora, antes da gente continuar a leitura, fica só entendendo, fica bem ligado nisso aqui, ó. Como Paulo está associando os dias difíceis aos homens difíceis. Como Paulo está associando o comportamento nosso como homem, né, como pessoas, e aqui Paulo está falando até mesmo dos próprios cristãos mesmo, né? Então, como Paulo está associando o comportamento do homem ao tempo difícil que ele vive. Aí Paulo vai descrever o tipo de pessoas que a igreja tinha que se preparar para lidar, e por isso, por causa desse tipo de pessoas, os tempos seriam difíceis. Então, acompanhe essa leitura, olha só. Lembre-se disto, Timóteo, é o que Paulo está dizendo. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, olha a lista, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Que lista que Paulo entrega para Timóteo, que lista. Então, por mais que a palavra possa se tornar enfadonha, eu quero tocar nessa lista que Paulo relaciona aqui para o seu filho Timóteo, de 19 pontos. Então, eu vou tocar aqui em cada ponto deles, vou falar 10 minutos em cada um desses pontos, 190 minutos a gente termina essa palavra. Não vai ser tanto assim. Mas, irmãos, fica muito ligado nisso. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, se prepara para tempos difíceis. Tempo onde os homens serão egoístas, avarentos, e aí por diante, e assim por diante. Então eu queria que você ouvisse essa palavra com duas óticas. A primeira é avaliando a si mesmo. Por favor, não jogue essa avaliação para outros. É a nossa tendência natural. Sempre que a gente fala de um tipo de defeito ou de problema, geralmente nós aplicamos isso ao outro. Nós sempre lembramos do irmão que é egoísta, sempre lembramos dele. Mas nós não fazemos uma autoavaliação de nós mesmos. Quem está me compreendendo aí? Então eu quero que você primeiro se avalie assim: será que eu estou sendo um destes homens que faz com que o tempo seja difícil? Será que eu estou tendo a característica desses homens que faz com que o tempo sobre a minha célula fica difícil? Que faz com que a minha célula passe por tempos difíceis, que faz com que a minha igreja passe por tempos difíceis, que faz com que a minha família passe por tempos difíceis. Eu tenho essas características que geram dificuldade. E segunda ótica que eu quero que você entenda como líder de células, é que você tem a missão de tratar, de liderar, de apacentar e de discipular estes homens com essas características, porque os tempos difíceis já chegaram. Entende? Então, por exemplo, quando eu falar aqui sobre homens egoístas, a primeira coisa que eu quero que você se avalie: eu tenho sido. E a segunda coisa é: estou pronto para apacentar os egoístas. Estou pronto para discipular os egoístas. Eu quero apacentá-los, eu quero cuidá-los, eu quero ministrar a palavra sobre eles. Eu quero que você ouça essas duas óticas. Quem está comigo aí, quem está me entendendo? Então, olha a relação que Paulo começa a fazer aqui. Primeiro, ele fala sobre homens egoístas, que são pessoas
amantes de si mesmos. São pessoas que não são modeláveis, não aceita opiniões e nem sugestões. Atacam quando corrigidos, porque atinge o seu ego. Aí tem um problema. Olha só algumas características do egoísta. Então, o egoísta é aquele cujo seu eu, o seu ego, está mais elevado do que deveria. Está no centro, né? E, enquanto na verdade não deveria estar no centro. Até estava compartilhando com uma pessoa muito preciosa, que eu amo demais, compartilhando esses dias aí, dizendo assim que no cristianismo, quem ganha é quem perde. E quem quer ganhar, vai perder. Você consegue compreender isso? Então, no cristianismo, o centro de tudo é abrir mão. É abrir mão. É deixar para o outro. E isso deveria ser a atitude do seu coração. Mas o egocêntrico, ele tem uma proteção exagerada com relação aos seus desejos e à sua vontade. Então, algumas considerações que eu coloquei aqui, eu quero repeti-las. Olha só, a primeira, ele não é modelável. O egocêntrico não se deixa modelar. Como assim não se deixa modelar? Ele dificilmente olha para outro e diz, quero ser igual a ele, porque ele sempre se acha melhor, né? O ego traz essa questão de soberba, embora ainda vou falar sobre isso também, né? Ele não se deixa modelar pela palavra, pela correção, pela disciplina. Por que ele não se deixa modelar? Porque quando ele ouve algo que atinge o seu egocentrismo, ele se manifesta com ira. Entende isso, gente? Você aceitar a correção, e isso aponta para a sabedoria, e sobre você rejeitar a correção, e isso aponta para o seu egocentrismo, para o seu ego, ou para a sua tolice. Então, olha só, na vida, olhe para mim, na vida nós temos duas opções. Ou nós rejeitamos a correção, como foi no caso de Caim. A oferta de Caim foi aceita? Não foi. Caim preparou uma oferta para o Senhor e ela não foi aceita. Ele foi corrigido por Deus. Não vou entrar nesses detalhes, mas houve um erro, uma postura errada de Caim. O que Caim tinha que ter feito, irmãos? Ele tinha que ter olhado para Abel e pedido assim, meu irmão Abel, o Senhor aceitou a sua oferta e não aceitou a minha. Me ensina como é que eu faço, Abel. Eu quero aprender com você, meu irmão. Eu quero aprender com você. Mas o que Caim faz? Mata Abel. Vocês conseguem entender isso? Então, quem rejeita essa correção tem o fim de Caim. Maldição, destruição, reprovação. Mas olha o caso de Davi. Natã não chega para Davi, não corrige Davi, não ensina Davi, e Davi não se humilha. Ele se humilha. Errei mesmo, meu Senhor. Eu errei mesmo. Interessante, né? Davi não briga com Natã. Davi não ora para Natã, porque Davi entendeu que era Deus falando com ele através de Natã. Quem está compreendendo, irmãos, isso? Então, quando você ouvir uma palavra, mesmo que seja dura, é você e Deus, não é você e o Natã. Então, o egocêntrico, né, ou o egoísta, ele não se deixa modelar, não aceita opinião, não aceita sugestão e ataca quando é corrigido. Você pode ser alguém assim, ou pode estar cuidando de alguém assim. Segunda coisa que Paulo fala, avarentos. O que é avareza? Amor pelo dinheiro. E aí, esses avarentos são acumuladores. Deixa eu falar um negócio para vocês, pessoal. Olha para mim aqui. Você sabia que a avareza nem sempre está ligada? Fica ligado comigo aqui, ó. O irmão não é dizimista. Avarento. É possível. O irmão não quis pagar isso para mim. Avarento. É possível, mas nem sempre a avareza está ligada a isso. Deixa eu te dar um sintoma de avareza que talvez você nunca pensou. Escuta. Teu guarda-roupa está cheio de roupas
que você nem usa mais. Aí você olha e diz assim, ai que dó de dar essa eu posso precisar dela um dia, eu não vou dar não, vou acumular aqui. O seu armário lá fora pode estar cheio de coisas que você diz assim, não, um dia eu posso precisar, não vou dar não. Então, uma das características dos avarentos é ser acumuladores. Acumuladores. O óculos dele empenou uma coisinha aqui. Ele já até comprou outros, tem mais 2 óculos. Mas esse aqui ele não joga fora, de jeito nenhum. Então a casa começa a ser uma casa cheia de coisas velhas, mas que você diz assim, não posso abrir mão, porque um dia eu posso precisar. Não, irmãos, há um limite. Existem coisas que de fato a gente pode precisar um dia. Mas, irmãos, há outras que a gente tem que aprender a abrir mão. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, avareza é amor ao dinheiro. Mas também, em alguns aspectos, você precisa avaliar se você não está acumulando coisas na sua casa, porque você tem dó de dar, que você tem dó de abrir mão. Pelo amor de Deus. Posso ouvir um amém? Então a avareza também pode estar ligada à pobreza, a essa mentalidade de pobreza. Não posso dar essa camiseta, não posso dar esse objeto e tal, porque pode ser que um dia eu precise. Irmãos, o dia que você precisar, Deus vai ter te dado algo novo, né? Então seja organizado para não ter desperdícios. Entretanto, desapegue, né? Como é que é aquela musiquinha lá da OLX? Desapegue, desapegue, desapegue. Desapegue. Se você não desapegar de algumas coisas, Deus não pode te dar outras. Acredite em mim. Deus não pode te dar outras. Então desapegue. Tem algumas coisas que você precisa se desapegar. Olha aqui, ó. Os avarentos são acumuladores. Os avarentos retêm mais do que dão. Então, quer ver se você é avarento? Olha aqui, ó. Se você tem um pouquinho de avareza, olha aqui. Vamos jantar na sua casa. Você diz, ai meu Deus, vou ter que comprar carne. Ai, doeu ter que comprar essa carne. Doeu ter que comprar essa comida. Aí se você recebe o convite dizendo assim, vai comer lá em casa. E você vai, coisa de graça. Tem avareza aí. Tem amor ao dinheiro. Ou seja, você está tendo mais prazer em reter do que dar. E a Bíblia fala que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E bem-aventurado significa ser mais do que feliz. Então, se você é livre, se você não é avarento, então você tem que sentir mais alegria em dar um jantar do que ir comer de graça. O que te alegra mais? Comer de graça ou dar o jantar? Fala sério, irmão. Vamos lá. Aqueles que se alegram mais em dar um jantar, que gosta. Pode ir lá em casa, pastor, comer, que é de picanha para cima. E aqueles que têm um pouco de dó, é um sinalzinho de avareza. É um sinalzinho de avareza, né? Outra coisinha, outro sintoma aqui. Tem dó de disponibilizar o que é seu. Ai, está comendo no prato que não gosto que pega esse prato. Pegou esse prato. Entendeu? Está cozinhando nessa panela. Nossa, mas essa panela é tão novinha. Irmãos, tem gente que tem pratos de porcelana, tudo lindo em casa, mas come em prato de plástico. Porque porcelana é só para dia especial. Para com isso. Qual dia é mais especial do que o dia que você come com a sua família? Né? Então essa avareza de ter dó de disponibilizar o que é seu. Não tenha dó de disponibilizar. Não tenha dó. Não tenha dó. Posso contar um testemunho? Eu vou contar um testemunho aqui que fala comigo, né? Que fala comigo. Cadê o Wellington? Aqui. Meu discípulo Wellington, que eu amo demais. Domingo. O Wellington nem sabe disso, né? Domingo, eu passei esse final de semana, irmãos, foi um dos melhores finais de semana deste ano para mim. Porque por causa da nossa rotina, eu quase nunca estou em casa para cuidar das minhas coisas. Então, muitas coisas para arrumar lá em casa, nem terminei de arrumar tudo. Nós organizamos muita coisa lá em casa, então passei um dia organizando a casa. Os meus carros é bom, né? Até parece que tem uma frota, né? O meu carro e o carro da Rubisleia estava muito lixo, irmãos. Irmãos, estava muito nojo, muito sujo. E a gente assim, com um momento de economia, não é avareza, é economia mesmo, não podia mandar lavar os 2 carros. Eu tinha que mandar lavar um e o outro eu tinha que lavar.
Então eu passei um final de semana organizando muitas coisas lá em casa, irmãos, porque ou eu fazia isso ou eu perdia a esposa. Não, brincadeira, mas estava muito sério o negócio mesmo, né? Então eu precisava muito organizar as coisas lá em casa. E aí eu arrumei muita coisa, passei o sábado inteiro organizando muita coisa, mas muita coisa mesmo. No domingo pela manhã, eu tinha me proposto que eu ia lavar o carro da Robislé. E eu lavei o carro da Robislé. Lavei por baixo, cortei o meu dedo. Lembrei muito do Domingos. O Dó não está aqui hoje, Ritinha? Não. Que o Dó, quando eu lavei um carro uma vez, ele falou assim, não, pastor, aí a caixa de roda, tudo mal lavada. E eu lavei com muito amor, com muito carinho. Esfreguei, aspirei, limpei, passei cera, tudo de boa. E vim com o carro para o culto, o carro da Robislé para o culto, né? Quando chegou aqui, o Hélio disse assim, pastor, cheguei atrasado, eu preciso, me empresta o seu carro para ir na minha casa. E para ir para a casa do Wellington, tem uma pequena estrada de barro, de chão, né? Irmãos, eu não pensei, eu falo de todo o meu coração, eu não pensei duas vezes. Até falei para o Davi, né? Falei, Davi, é amor, né? A gente não tem problema, toma aqui. E eu achei uma coisa impressionante, ele não sujou. Achei muito impressionante, eu acho que você voou assim, né? E aí, irmãos, de boa, não, toma aqui, pode ir, não tem problema não. E depois, então, fui pegar o meu carro, estava lavado também, fui levar uma querida irmã, lá em Aparecida, depois de Goiânia, depois do culto, né? Lá em Aparecida e tal, com chuva, sem problemas. Então, mas o avarento, ele tem dó de disponibilizar o que é seu. Me empresta a sua câmera. É a tendência do avarento. Será que você pode me emprestar a sua bola de futebol? Olha, eu vou emprestar, mas é o seguinte, tal. Então, irmãos, existe uma diferença entre zelo, né? Tem pessoas que eu gosto de emprestar e tem pessoas que eu não gosto de emprestar. Então, é lógico, você tem que ter zelo, é lógico. Só que se você é assim em todas as circunstâncias, provavelmente você tem uma tendência de avareza aí no meio. Quem está compreendendo aí? Só faz o que não lhe custa nada, também é avareza. Só faz o que não lhe custa nada. Olha, vai ter na igreja uma festa, paga, pastor. Não, estou dentro. Paga, pastor, vai pagar tantos reais. É porque eu não estou podendo gastar e tal. Sabe, irmãos, muitas pessoas se escondem de trás dessa questão de dizer, não estou podendo gastar, quando na verdade elas amam mais o dinheiro do que aquilo pelo qual ela está sendo desafiada a pagar. Entende isso? Então, se é para o seu benefício, você não tem muita dó de gastar, você gasta porque satisfaz o seu ego, né? Mas se é para algo que não é muito do seu interesse e tal, um encontro espiritual, um seminário, uma conferência, uma oferta, você vai dizer assim, não posso. Entretanto, você está gastando quantias muito maiores em outras situações. Escuta, a gente está preparando a festa desse final de ano de uma forma muito diferente, que nós nunca preparamos antes. Baseado assim em muitas ofertas e tal. E estamos cobrando, quanto, irmãos, por pessoa para a festa de virada de ano? R$10. Eu aposto. Apostar é pecado, essa coisa toda, mas eu seria capaz de apostar o meu carro. Se daqui para o final do ano, eu não ouvir pelo menos uma ou duas pessoas dizendo, não posso, porque não tenho dinheiro. Irmãos, eu vou ouvir. Não, pastor, porque lá em casa são 5, dá R$50. Eu vou ouvir assim, eu vou ouvir. R$10, irmão, você não come um sanduíche na sanduicheria aqui do lado. Com refrigerante, não. Não come. Não come, não come. Aí Paulo vai dizer assim, egoístas, avarentos, presunçosos. Então, deixa eu voltar um pouquinho avarento. Você tem lidado com pessoas que têm um problema com a avareza? Né? Tem lidado? É uma situação que está sendo gravada, muita gente que vai ouvir isso, né? Mas nossa igreja está quase chegando a 500 pessoas nas células. Quase chegando a 500 pessoas nas células. Nós temos hoje em torno de 20% deles são dizimistas. Você está lidando com isso na sua célula? Você está lidando com isso? Isso é sério. Isso é um decreto
de falência para a igreja. Sabia disso, irmãos? É um decreto de falência. Mas mais tem o Senhor para nos dar, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém aí? Então você tem lidado com a avareza? Terceira característica, calma aí que agora vai ser rápida. Presunçosos. Quem são os presunçosos? Se considera melhor do que os outros e se torna altamente crítico. São os presunçosos. Os presunçosos sempre são, na cabeça deles, melhores e sempre são altamente críticos. É uma característica dos presunçosos. Quarta característica que Paulo vai falar desses homens difíceis que provocam dificuldade no tempo, né? São os arrogantes. E essa palavra arrogante, irmãos, a origem dela significa aquele que exige. Eu fui pensar muito sobre isso, fui tentar digerir essa definição etimológica dessa palavra. Não é? Arrogante é aquele que exige. E eu descobri, eu cheguei a uma conclusão dentro de mim, para mim, é uma conclusão para mim, que todas as vezes que nós exigimos o nosso direito, nós estamos agindo com arrogância. Todas as vezes que nós não estamos prontos para abrir mão do nosso direito, nós agimos com arrogância. Com arrogância. No sentido original dessa palavra, ou seja, agimos como aquele que exige. Entende isso? Hã? Ou não? Então, se você está num restaurante, você não tem um direito, e você pediu uma carne ao ponto, mas ela veio mal passada. Você não tem o direito de pedir que eles passem um pouquinho mais a carne? Você não tem direito? Sim ou não? Tem, é lógico. Agora, você pode chamar o garçom e pode dizer assim: o ponto não ficou exatamente como eu quero. É possível passar um pouquinho mais? Se ele responder assim, claro, vou passar para você, pronto, situação resolvida. Agora, suponhamos duas situações. A primeira situação, você pede com humildade e diz: é possível passar um pouquinho mais? E ele te responde assim, suponhamos, não. Se quiser, você come do jeito que está. Qual que é a sua resposta? Você bate na mesa e diz assim: quem está pagando esse negócio? Então você se tornou arrogante. Entendeu isso? Se o garçom disser isso para você, o que você faz? Eu vou te dar duas saídas. Agradece a Deus e come. Ou se você não gostar, agradece, paga a conta e vai embora. Nunca mais volte lá, se for o caso. Mas não haja com arrogância. Agora, uma outra situação. Está lá a carne. Você pediu ao ponto e veio mal passada. Ao invés de você dizer, escuta, você pode. Você diz assim, escuta, olha o seu tom. Você está exigindo. A primeira vez você perguntou, você poderia passar para mim? Mas agora você está exigindo. Você está dizendo assim, não pedi neste ponto, passa isso melhor para mim. Você foi arrogante. Porque você está exigindo algo para você. Esta é a origem da palavra. Pastor, não concordo, porque tem gente que é assim, não concorda com nada. Meu Deus do céu. Não concordo que arrogância seja isso. Então vai me dar uma outra direção etimologicamente. A palavra vem do latim arrogans, que significa aquele que exige. Aquele que exige. Né? Essa exigência. Tem que estar, tem que fazer. Quando você exige, é arrogância. Então, há uma diferença entre você apresentar algo que é direito seu e você se organizar para isso, solicitar, trabalhar. Há uma diferença entre essa postura e a postura daquele que exige. Quantas mulheres exigem algumas coisas em casa? Com arrogância? Essa exigência? Quantos maridos fazem isso também? Quantos patrões fazem isso também? E assim vai. Paulo vai dizer também que os homens seriam blasfemos. Ou seja, aqueles que insultam, que afrontam, que atingem a dignidade de alguém, que atinge a honra de alguém. Olha, isso é definição de blasfemos, né? Então, por exemplo, o Delmiro conversa comigo. E aí, o Delmiro... deixa eu tentar aqui bolar uma situação aqui bem rápida aqui. O Delmiro fala comigo e ele pediu para eu
ir lá lavar o carro dele. Sei lá, ele pediu alguma coisa para mim. Então, eu posso simplesmente falar desse pedido do Delmiro e dizer, não, Delmiro, esse pedido seu eu não posso fazer. Ou eu posso ser blasfemo, eu posso atacar e afrontar a dignidade do Delmiro e dizer assim, o Delmiro é folgado, ele é folgado. Entendeu? Então, eu posso falar num problema específico que ele cometeu, ou eu posso atingir a dignidade dele. Esses homens que seriam blasfemos, seriam homens que insultam, que afrontam e que atingem a dignidade e a honra de alguém. A Bíblia, Paulo está dizendo, cuidado, Timóteo, serão homens blasfemos os que vocês terão que apacentar. Então, líderes de células, animem. Paulo já falou sobre isso. Vamos cuidar desses blasfemos. Vamos, embora a Bíblia fala aqui para a gente afastar deles, é lógico que são aqueles que não querem mudança, né? Então, se você tem blasfemos, vamos apacentá-los, vamos cuidar deles, até que Deus traga arrependimento no coração deles. A Bíblia fala para nós ensinarmos com paciência, até que haja arrependimento. Sexta característica, são desobedientes, ou seja, não aceitam ordens. A desobediência é simplesmente não aceitar ordem. Como é você quando te passam ordens? Você obedece ou você desobedece? Sétimo, são ingratos, não agradecidos, nunca reconhecem o bem que lhe foi feito. A ingratidão, irmãos, sempre se manifesta quando alguma coisa errada lhe é feita e apaga tudo o que lhe foi feito de bom. Então a igreja sempre te abençoou, sempre te ajudou, mas com uma atitude errada, você amaldiçoa a igreja com suas palavras, você reclama, isso é ingratidão, né? Queria ter um pouco mais de tempo para falar sobre isso. Outra característica que Paulo fala para Timóteo, as pessoas, além de ingratas, Timóteo, as pessoas serão ímpias, ou seja, elas serão irreverentes, perda do respeito por aquilo que era considerado antes sagrado. Então, escuta, irmãos, cada vez mais que nós vamos convivendo, as pessoas estão se tornando mais irreverentes. Quem está me compreendendo aqui? Gente, escuta, a irreverência, ela vai se alastrando em vários sentidos. Eu vou usar um sentido aqui. Quando eu me converti, tive uma pastora retada, né, me ajudou muito, a pastora que me ajudou muito a formar meu caráter e tudo. Mas, irmãos, escuta o negócio. Levantar a voz com a pastora Benedita, quem conheceu a pastora Benedita aqui, né? Irmão, né, Rose? Menina, era uma baixinha assim, ó. Rapaz, a gente tinha muita reverência. É sério, a gente tinha muita reverência. Poucas situações, ou nenhuma situação, eu me lembro talvez de nenhuma situação, onde as pessoas foram irreverentes assim com ela, né? E ela estava pregando, igual que eu estou pregando, estou vendo alguns irmãos ali, insistindo em ficar conversando e rindo um com o outro, né? Eu não estou brigando, porque está gravando. Se estivesse gravando, eu ia brigar e ia falar nome aqui. Mas eu lembro que a pastora pregando, quando alguma pessoa conversava, ela fazia assim, ó. Batia o dedinho aqui e olhava para a pessoa. Irmão, na hora a pessoa quietava. E outra coisa, não saía da igreja, não saía do culto ofendido, não. Mas aquela pastora é mal educada. Eles saíam respeitando. Era a reverência do que era sagrado. E aí Paulo está dizendo, cuidado. Os dias serão difíceis, porque as pessoas serão irreverentes. Os dias serão difíceis, porque as pessoas serão egoístas. Os dias serão difíceis, porque as pessoas serão avarentas. Os dias serão difíceis, porque as pessoas serão presunçosas. Os dias serão difíceis, porque as pessoas serão blasfemas, serão desobedientes, serão ingratas, serão irreverentes. Os dias serão difíceis, porque as pessoas vão perder o amor pela família. Quantas traições a gente tem encontrado, abandonos de filhos, o amor pela família está se perdendo. E Paulo está dizendo, vai ser difícil. Depois ele diz, as pessoas serão irreconciliáveis. Olha, Paulo está dizendo, Timóteo, os dias serão difíceis, porque as pessoas serão irreconciliáveis. O que é alguém irreconciliável?
Irreconciliável é todo aquele que não assume o seu erro e não pede perdão. Você já ficou assim? Pelo menos por algum momento você já ficou irreconciliável? Não vem falar comigo não. Não. Irreconciliável. Está aqui, Paulo está dizendo isso. Os tempos serão difíceis por causa de pessoas irreconciliáveis. Então, gente, quantos querem tempos difíceis para a sua vida? Tempos complicados, onde nada prospera, onde nada rende. Alguém quer? Então, a gente tem que fugir dessas características. Nós temos que ser pessoas fáceis de reconciliação. Eu lembro de uma vez, quando eu era menino, a gente fazia taekwondo, karatê. Irmãos, briga comigo não, porque eu sou muito bom nas artes marciais. Eu poderia até fazer aqui, dar um mawashi geri. Eu poderia dar um martelinho rodado da capoeira. Eu poderia fazer altos golpes para vocês aqui. Não vou fazer porque eu não me aqueci. Mas eu me lembro que uma vez, adolescência. Aí teve um desentendimento lá entre eu e outro rapaz. Aí tinha aquela coisa de dizer assim, não pode brigar dentro da escola, não pode brigar. Aí tinha aquela coisa de dizer assim, depois da aula eu te pego. E aí marcou a luta do século. Eu ia brigar logo depois da escola. E briguei. Briguei mesmo de porrada e tal. Tadinho do menino, acabei com ele. Mas sabe o que é engraçado? No outro dia, eu e esse rapaz conversamos tanto. Nós ríamos juntos como se nunca tivéssemos brigado, né? Eu acho que a gente tem que ter esse coração de criança, de sermos mais reconciliáveis. A gente tem que reconciliar mais, né? O Jada tem que ficar quieto, porque o Jada está conhecendo algumas coisas. Fica quieto. Naquele dia ninguém ganhou. Eu deixei ele roxo e ele me deixou roxo também. Olha só. Outra característica. Caluniadores. Afirmações falsas. Mentiras. Falando mal uns dos outros. Isso dificulta tudo. 12ª, sem domínio próprio. Uma geração que não consegue dominar os seus próprios desejos. Hoje a ordem é, seja feliz. Você quer alguém do mesmo sexo? Seja feliz. Vai lá, sacia o seu desejo, né? Então Paulo está dizendo, Renato, Timóteo, Zé Carlos, Fabiana, os dias vão ser difíceis, porque as pessoas não vão querer abrir mão dos seus próprios desejos, né? Esse é o contexto, é contra isso que a gente tem lutado. Paulo ainda vai dizer assim, olha, além disso, eles são cruéis, são pessoas violentas. A geração também é inimiga do bem, não fazem o bem. Hoje eu estava lendo um texto de Tito, que me impactou tanto, não vai dar tempo de ler aqui hoje. Mas Paulo dizendo assim, para Tito, dizendo, olha, encorajem os irmãos que aceitaram a fé a fazerem o bem. Então, ele está dizendo, olha, vocês aceitaram Jesus, mas agora é importante vocês aprenderem a fazer o bem uns para os outros. E em outro momento, Paulo está dizendo para Timóteo, essa geração é inimiga de fazer o bem. Então, quando Paulo escreve para Tito, ele está tratando do mesmo assunto. Pessoas que precisam aprender a fazer o bem. Gente, você tem feito bem para alguém? Eu fico pensando tanto assim, quando alguém me pede uma ajuda, eu costumo sempre olhar, analisar, mas na maioria das vezes eu dou mesmo. Quando me pede no sinaleiro e eu dou. Quando me pede, eu dou. Só quando está bêbado que geralmente eu não dou. Por uma questão pessoal, né? Mas assim, independente disso, nos irmãos que estão ao nosso redor, você tem feito o bem. Você tem feito o bem uns para os outros. Não é bom isso, irmãos? Fazer o bem. Aquele ditado, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Temos feito o bem. A gente tem que fazer isso, porque isso muda a atmosfera sobre nós. Aí Paulo vai dizer, são traidores, ou seja, incapazes de manter uma aliança com um líder, uma aliança com uma igreja, uma aliança com a esposa, são incapazes, são precipitados, agem sem refletir. O que é um precipitado? Ele age sem refletir. É difícil você lidar com pessoas que agem para depois pensarem,
Mas Paulo está dizendo, os dias serão difíceis, porque as pessoas serão precipitadas. 17º, soberbos. 18º, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E 19º, a última característica, muito séria, quando Paulo diz, eles são aparentemente crentes, mas eles negam o poder de sua fé, que é uma geração religiosa. Gente, há 10 anos, 5 anos atrás, a gente falava muito sobre isso, não é? Que o evangelho no Brasil se tornaria como o catolicismo. Católico praticante e não praticante. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Muita gente é evangélico, frequenta a igreja, mas não pratica a fé em Jesus. Não pratica, não ama o próximo, não faz o bem, né? não obedece, não submete, é apenas um frequentador. É alguém que aparentemente é crente. Olha, eu vou ler de novo só esse texto, essa parte. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as ações negarão o verdadeiro poder dela. Então tem muita gente que parece seguir a nossa religião, como diz a tradução aqui em Timóteo 3,5. Mas as ações dela negam o poder do evangelho. Vocês estão entendendo, irmãos? Então escuta, Paulo advertiu Timóteo que os dias serão difíceis, porque as pessoas seriam difíceis. Se você for alguém fácil, os seus dias serão mais fáceis. Se você for fácil, dentro do contexto que eu preguei, seu casamento vai ser mais fácil, sua célula vai ser mais fácil, né? O relacionamento com a igreja vai ser mais fácil. Eu quero repetir aqui esses pontos. Vamos ficar de pé? O que dificulta a obra? O que dificulta? Pessoas egoístas. O que dificulta? Pessoas avarentas. Fica ligado comigo aqui ainda. O que dificulta? Pessoas presunçosas, pessoas arrogantes, pessoas blasfemas, pessoas desobedientes, pessoas ingratas, pessoas irreverentes, pessoas que não amam a família, pessoas irreconciliáveis, pessoas que caluniam, pessoas que não dominam os seus desejos, às vezes até mesmo em palavras, pessoas que não aprenderam a fazer o bem, pessoas que traem, não conseguem manter a aliança, pessoas que são precipitadas, agem sem refletir, pessoas soberbas, pessoas que amam mais os seus prazeres do que ao próprio Deus, e pessoas que parecem seguir a nossa religião, mas na verdade negam o poder dela.